O Evangelho da graça de Deus. Quero agradecer a todos por conduzir este momento até aqui. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Estamos andando em obras preparadas de antemão, um corpo bem ajustado, seguindo aquilo que Paulo deixou como instrução para a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não tem rótulos, a Igreja de Cristo não defende placas, a Igreja de Cristo não tem um pastor humano, a Igreja de Cristo tem um cabeça, que é Ele. E a Igreja de Cristo não são as paredes, a Igreja de Cristo são vidas, membros que cada um juntos compõe este corpo. Espírito Santo, por meio do Evangelho da graça de Deus. Bom, o tema da nossa mensagem é: se não for pela graça, é engano. Eu vou repetir mais uma vez: se não for pela graça, é engano. Eu vou explicar no decorrer da mensagem. Olha o que disse Paulo aos Romanos, e digo eu, a igreja que se reúne no Brasil e quem sabe em vários lugares do mundo. Olha lá: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te glorifico o nome, porque tu concede a nós, meros mortais na carne, a fazer uso de mais uma porção da tua santa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Esta noite, pode empurrar de leve essa espada, mas que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui e a igreja que se reúne aí, diga amém. Amém. Olha que palavra interessante. Se é pela graça, já não é pelas obras. Então Paulo disse que se tiver na graça obras, entende-se? Então essa graça já não é graça. Essa foi a palavra que me arrancou do sistema religioso. Porque todos dizem assim: mas nós estamos no tempo da graça. Qualquer instituição religiosa, e deixe-me ser bem claro, nós não somos contra as pessoas, nós não somos contra a reunião, nós não somos contra os pastores, nós somos contra o lobo, nós somos contra o que se faz na reunião. Nós também não somos contra quem quer ficar lá, nós não somos contra quem pratica essas coisas. Nosso intuito e o nosso chamado com essas verdades é despertar os filhos de Deus que estão sendo enganados, manipulados, uns pela ignorância. Amados, não adianta falar, nós vivemos na dispensação da graça. Se essa graça tem obras, ela não é graça. E se não é graça, é o quê? O engano da religião. Porque a lei também não existe mais. Vocês devem concordar comigo, a lei foi abolida. Às vezes eu digo, essa pessoa está debaixo da lei, para que ela entenda que aquela era uma prática da lei. Porque a lei não existe. A lei de Moisés, quando eu falo lei, não é para igual um abençoado lá de Porto Alegre falar: mas Bolsonaro criou uma lei. Abençoado, alô? A lei aqui, que nós estamos tratando, era a lei de Moisés, porque a lei não existe mais, abençoado. Vocês concordam comigo que a lei foi abolida? Diga, uia, uia, digo eu. Então a lei não existe mais. E o último representante legal da lei caiu no ano 70, era o templo. O templo também caiu. Ora,
se a lei espiritual foi abolida, Romanos 10:4, e se o templo, a lei física também ruiu, o que é que se vive então? Não é lei, porque a lei não existe, é o quê? O engano religioso. Porque a lei, ela é válida se ela viver legitimamente. Então, se ela é aplicada de forma legal, legítima, ela é até válida, mas ela não existe. Então, vamos entender o que Paulo disse. E se é pela graça, já não é pelas obras. Não pode ter obras abençoado, senão não é graça. E você entra numa, que não sei se pode chamar de igreja, né? Num local, em nome de Deus, e se você não praticar algumas coisas, e muitas delas têm que ter dinheiro, você não está agradando a Deus. E neste pacto não se agrada a Deus com obras, neste pacto não se agrada a Deus com dinheiro. Amado, Cristo condenou qualquer relação com o dinheiro em nível espiritual. O Deus que ele chamava lá era Mamon, Deus com D minúsculo era Mamon. E a maioria das instituições religiosas, que eu não posso chamar algumas de igreja, estão estabelecidas sobre Mamon. Sem dinheiro nada funciona. Então, existe uma graça que é salvadora, e existe a graça doutrina. Então, a graça me salvou, te salvou. Estamos salvos pela graça. Mas precisamos da graça doutrina para salvar a nossa mente do engano religioso. Senão eu vou entrar no local aqui achando que eu estou agradando a Deus e vou estar dando meu dinheiro para o homem. E o lobo ama isto. O que o lobo quer é te esconder as verdades de Deus e te oferecer um falso amor. Deixe-me abrir um parênteses aqui, uma expressão até chula. Você sabe que é exatamente isto o que uma prostituta faz com os seus clientes? O embriaga e o oferece falsos amores. Então, se um local não prega a graça de Deus, ele está pregando o engano. Não é lei, porque a lei não existe mais. Ele está pregando um engano religioso, com o intuito de te embriagar e te oferecer falsos amores para tomar o quê? O teu dinheiro. Que é o que a prostituta faz. Ela te embriaga, te oferece falsos amores, mas ela quer teu beijo, ela quer teu abraço, ela quer teu cafuné, ela quer o quê? Din-din, dinheiro, money. Então, se você entra num lugar e a pregação não é evangelho, é engano religioso. Então não é graça nenhuma, porque está numa moeda de troca. Se você fizer, Deus faz. Se você fizer a campanha, Deus abençoa. Se você fizer um voto, você prospera. Se você passar por debaixo da mesa da Ana Maria Braga, ela manda latir o cachorro. Ah, meu amado. Então é preciso esclarecer que tanto para a salvação, quanto para a doutrina, não pode haver obras sacrificiais, meritórias. E a igreja aí fora, me desculpa chamar de igreja, o sistema aí fora está envolvido com isso. Paulo foi claro, taxativo, quando escreveu a Tito, no capítulo 3, no versículo 5. É 5, Miguel? Olha, vamos ler. Não por obras de justiça praticada por nós. É por obras praticadas por nós ou não é? Ali diz que não. Não, é porque se você não fizer isso, não, mas se você não fizer isso, e a irmã me diz, mas assim é muito fácil. E quem foi que disse que tinha que ser difícil? Foi difícil para ele. Diz que o verbo
estava com Deus, o Verbo era Deus, se revestiu de carne, veio entre nós, cheio de sabedoria e formosura, foi até a cruz, desafiou Pilatos, a cúria romana, aquele que feria, aquele que curava estava sendo ferido, aquele que libertava estava sendo preso, o dono da vida ia ser morto, aquele que amava estava sendo odiado. Para ele foi difícil, mas como filho, deixou um legado, deixou uma herança. Ele disse: para vocês, vocês vão reinar em vida e vão viver em perfeita vitória, porque eu estou aqui como substituto de vocês, eu estou dando a minha vida para que vocês usufruam do melhor que eu tenho para cada um de vocês. Aí a religião inventou a teologia. Estudar Deus. Ui, Deus não pode ser estudado, meu amado. Quem compreendeu a mente do Senhor? Deus não se deixa esquadrinhar. Aí eles querem estudar Deus para dizer a mim, o herdeiro dele, o que eu tenho que praticar para agradá-lo. Aí eu dou dinheiro, não basta. Aí eu faço campanha, não basta também. Aí eu passo pela fogueira bamba, não basta, é pouco. Nada basta. Porque ele não quer isto. Deus não quer o teu dinheiro. Deus não quer o teu sacrifício. Ele disse: misericórdia quero, e não sacrifício. Eu quero o conhecimento de Deus e não o holocausto. Paulo disse a Tito: olha, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvará. Salvou ou não salvou? Diga: estamos salvos. Já começa por aqui. Agora, Ele nos salvou mediante o pagar o preço, mediante o sacrifício, ou diz aqui que foi mediante o lavar regenerador das águas batismais? Não! Que Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Isto é graça. Não corre não. Mandou pérola aí, não corre não, filho. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. Isto aqui é graça. Graça, eu vou abrir o verbo esta noite. Graça é fechar qualquer possibilidade de glória, honra e mérito ao homem. Graça é reconhecer o poder de Cristo, dos feitos dele para a minha vida e para a tua vida. Isto é graça. É dele, a glória é dele, a honra é dele. Mas eu sou, não é graça. Mas eu fiz, não é graça. Eu prego muito, não é graça. Graça é dizer que Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Meu amado, isto é uma palavra para estampar no vidro, no para-brisa do carro. Isso é para você entrar dentro desses alçapões assim, mas quebrar assim e parar, que chama isso aqui de altar. Você já comeu desse reggae, né? E entrar com um carro assim, mas com para-brisa escrito, Tito capítulo 3, versículo 5, quando eles olhar assim e falar: ih, rapaz, este entendeu o evangelho. Ele entendeu que agora quem lava ele não é mais as águas do rio Guandu. Olha que palavra linda, o versículo de número 6. Que ele
derramou sobre nós esse lavar regenerador do Espírito Santo. Diz que ele derramou sobre nós, no plural, mais de um, ricamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. 7, a fim de que desgraçados, culpados, miseráveis, e vocês vão morrer, a fim de que justificados por graça, nós estamos justificados, inocentados, livres de culpa, nos tornemos o pó da terra, nos tornemos os seus herdeiros, uma vez que você entende que você foi justificado por graça. Meu amado, quem tem peito para dizer eu sou o herdeiro de Cristo, diga glória a Deus. Você está justificado por graça. Teve um lá atrás que falou, não é bem assim não, meu pastor vai me matar. Mata mais não, filho. A graça de Deus chegou na tua vida. Não terá mais medo do gafanhoto. Não vai ver o teu pastor debaixo da cama procurando saber aonde está o dinheiro dentro do colchão. Vai dizer para ele, na casa do Senhor não entra Satanás. Show, Satanás. Show, Satanás. Porque Satanás é o adversário, é o acusador, é uma ideia contrária, e é o que eles foram na nossa vida, uma ideia contrária à felicidade imposta por Cristo na nossa vida. Muitos de nós deixamos de ser felizes, deixamos de estar com a nossa família, abrimos mão do nosso domingo, do nosso descanso, para bajular essa gente, limpar a roupa, limpar a igreja, levar a bolsa, levar suco. Minha mulher levava suco de limão, meu amado. Para mim não fazia um café com leite só no dia do meu pagamento. Levava suco para a mulher do pastor de limão. A fim de que justificados por graça. Meu amado, essas palavras parecem que não é lida. A fim de que justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. 8. Tem 8? Tem 8? Tem. Fiel é esta palavra. E quero que no tocante a essas coisas, disse Paulo a Tito, e digo eu aos senhores, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Não são as obras da lei, são as boas obras, as obras da graça, o amor, o perdão, a misericórdia, o estender a mão, ao suportar um ao outro, a amar o teu próximo como a ti mesmo. Seja solícito na prática de boas obras. Estas coisas, disse Paulo, são excelentes e proveitosas a todos os homens. Quando eu te prego esse entendimento, eu estou te pregando coisas excelentes, eu estou te pregando coisas proveitosas aos homens. Isto é graça. Não usar para manipular, para enganar. Graça é salvadora. 1 de Timóteo capítulo 6, versículo 8. 1 Timóteo capítulo 6. 1 de Timóteo, é isso mesmo, Miguel? Capítulo 1, versículo 6 a 8. O que você colocou aí que você me deixou estranho? Eu acho que é 16. Vê aí se é 16, por favor. 1 de Timóteo capítulo 1, versículo de número 16. Se não for 16, a gente volta no 6 mesmo. Tem o 16? 16 é depois do 15. Ele está nervoso. É o 6 mesmo. Quem está nervoso sou eu. Coloca o versículo de número 4, Miguel. Por favor, Miguel, vamos, para não ficar solto. Aí, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, eu te roguei que permanecesses ainda em Éfeso. Paulo agora dizendo a Timóteo, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Admoestares a certas pessoas, a que não ensinem uma outra doutrina.
Abençoados, é um espanto, e graças a Deus, que este número se multiplicou, como nunca vimos esta, e só vimos as outras doutrinas. Mas Paulo disse, não é para ensinar outra, e nós só vimos a outra. E quando a verdadeira chegou em nós, estranhamos. Estávamos acostumados com a outra que Paulo falou para não ensinar. Então, quando você mostra a verdadeira, causa um espanto. Já viu aquele cachorro que cai da mudança? Tinha uma senhora que vinha aqui, ela falava, que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Efésios, Paulo lá, Paulo aqui, e Filipenses, e Coríntios. Ela ficava olhando para minha esposa, ela olhava para lá, ela olhava. Eu falei, pergunta essa mulher para dançar Michael Jackson quando sair daqui. Que ela ficava, trile, anai, perdida. Porque vivemos o tempo todo nas igrejas, ouvindo o que não deveria ser ensinado. Paulo disse, eu estou te admoestando a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Eu não sei se Timóteo foi bem sucedido nessa recomendação apostólica, mas nós seremos bem sucedidos no que o Espírito Santo está colocando em nós, porque nós vamos admoestar a esse sistema religioso que eles não vão mais ensinar outra doutrina, porque a doutrina que tem que ser ensinada é o evangelho revelado a Paulo no terceiro céus. Essa é a doutrina. E ele então diz no versículo de número 4, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Segura aqui. Meu amado, a igreja ama uma fábula. Eu já ouvi uns pregadores, eles abrem aqui, tem uns que abrem até nas cartas de Paulo. Aí lê um verso de Paulo muito legal, ou de Romanos, Filipenses, enfim, e começa. Porque uma vez eu estava andando na rua e começou a chover, e eu olhei e disse, caramba, eu estou gripado, eu não posso pegar essa... E a igreja parou para ouvir fábula, história, contos. E de repente o cara disse, mas quando eu olhei para o canto assim do muro, vocês não sabem o que estava lá. A igreja, um guarda-chuva, ele é, Deus é maravilhoso, a igreja é glória. História, contos, fábulas. Eu já preguei muito isso. Falsos milagres, falsas experiências com Deus. Estava ouvindo um pregador e ele dizia, pregador, é até comparar mal com aquilo que é minha roupa, minha esposa prende a roupa, né? Um paurador frívolo, obrigado Miguel. E o homem dizendo, eu entrei dentro do supermercado sem dinheiro nenhum e Deus me disse, panha contra filé. Eu já contei aqui. Ele disse, Senhor, mas eu não tenho dinheiro. Eu sou contigo. E ele pegou contra filé e bota lá dentro e bota lá dentro. Meu amado, eu vou me reunir para ouvir fábulas. Paulo disse, genealogia sem fim. A igreja adora esse negócio de território de Naftali, porque Sansão, porque eles dão uma volta, eles vão, e que não sei o quê, porque não sei, porque a Bíblia diz, porque isso. Meu amado, e a gente entra vazio, sai vazio, não aprende nada, e em vez de ouvir evangelho da graça, a gente começa a ouvir um monte de baboseira, que na verdade quer me prender àquele local. Que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, e de uma consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Sabe o que é uma fé sem hipocrisia? É o que eu vivia antes. Fingia que acreditava, mas não acreditava. Para acreditar em Deus, eu tinha que fazer alguma coisa. Tinha que praticar uma obra. Eu tinha que viver uma vida totalmente religiosa, longe daquilo o que Deus queria para a minha vida. E vou dizer uma coisa.
Quanto mais eu tentava me chegar a Deus, mais eu me distanciava dele. Mais eu me sentia vazio, impotente, fraco. Eu buscava, mas eu não conseguia realizar nada. Houve um tempo que eu disse: chega! Se eu vou voltar lá para o mundo, que eu era muito mais feliz. E você entra numa guerra, e você coloca Deus na parede, você acha que Deus não existe, você acha que Deus não tem nada com você, um dia você está no céu, um dia você está no inferno, por causa dessas manobras, porque não pregam o evangelho, geram na vida da pessoa. Paulo diz, ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Quantas vezes aqui nós tínhamos que sorrir por fora e gemendo por dentro da igreja? Quantos de nós aqui falávamos essas tais línguas, pulava, rodava no mistério, mas aqui dentro, sepulcro caiado, totalmente vazio, nada de Deus, e tinha que mostrar que era vaso, tinha que mostrar que tinha poder, tinha que mostrar que era isso, que era aquilo, mas aqui dentro, clamando por misericórdia e sangrando. Não tinha graça na nossa vida, não tinha graça de Deus. Paulo disse: e se não for pela graça, se for pela graça, se tiver obras, já não é graça. E nós precisamos viver a graça autêntica, legítima. Você só vai experimentar o que Deus tem de melhor para você se você sair debaixo do engano, se deixar de lutar contra Deus, se deixar de se viver nessas manipulações. Um dia faz isso, outro dia não serve, faz aquilo e melhora, e pula e salta, e guerra. Meu amado, tudo isto é o engano religioso, e nós temos que aprender a dizer não ao sistema, sim à graça de Cristo. Então, esta é uma graça salvadora. Mas a graça é muito mais do que isso. A graça também é compromisso, é regra de fé. A graça, ela é uma conduta cristã. Paulo disse isso em Efésios capítulo 4, versículo 1 e 2, olha aí. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis, vamos lá, que andeis de qualquer jeito, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Isto aqui é graça. Andar de modo digno da vocação em que foste chamado. Dois, com toda humildade. Meu amado, vê se isto aqui é o retrato dos líderes. Com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Isto aqui é o evangelho da graça. É isto que o Espírito Santo espera. 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esforçando-vos diligentemente. Então, esta é a graça que tem que ser pregada e vivida. Não é por força, não é por violência, é a consciência de que eu estou aqui, não para buscar a minha bênção, como diz os nossos irmãos aí no sistema religioso. Eu estou aqui nessa atmosfera, não no plano físico, eu estou aqui nessa atmosfera porque eu sou uma bênção para a sua vida, como você é uma bênção para a minha vida, e juntos estamos diligentemente preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo explicou mais em 1 de Timóteo, no capítulo 4, no versículo também de número 6, ele disse a Timóteo, digo eu a vocês, expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, alimentados com as palavras da fé e da boa doutrina. Não é lei, porque não existe. Não é obras, não é um engano religioso. É ser alimentado com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa sem nenhuma hipocrisia. Eu só fui alimentado espiritualmente quando eu conheci o Evangelho de Cristo. Vou lhe ser sincero. Eu entrava vazio e saía vazio, eu cumpria protocolo, eu tinha que estar, porque senão tomavam o meu cartão de membro,
senão eu não fazia, senão eu não entrava, senão eu não sentava. Isto tudo é uma hipocrisia. Isto é tudo um engano religioso em busca de objetivos, de alvos, de prender, de manipular. E expondo estas coisas aos irmãos, disse Paulo a Timóteo, serás bom ministro de Cristo Jesus. Então, quando eu exponho o Evangelho, eu estou então como bom ministro de Cristo, alimentando e sendo alimentado com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Timóteo, 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Eu estou correndo por causa do horário, já são 9 horas. Olha lá, 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Esta palavra eu acho linda, maravilhosa. Olha lá, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvisse. Mantém o padrão das sãs palavras. Mantém o padrão. Eu já entrei num local, não tinha nenhum padrão deixado por Paulo. Sabe o que é o padrão? Não havia um padrão, um modelo. Tudo que eles pregavam não estavam aqui nas epístolas de Paulo? Era para Paulo ser o padrão, o modelo ou Moisés? Porque eu entrava, via Moisés. Eu mexia, voltava lá para trás. Eu dizia, gente, se ele fez um novo, por que eles estão me levando para o velho? Rodava e mexia, eles me levavam lá para trás. Eu disse, gente, é língua estranha, passa lá para trás, volta lá para trás. É para ir para frente, meu amado. É para me mostrar as epístolas de Paulo. É para me mostrar o testemunho, o testamento. É para me mostrar a minha posição. É para mostrar aquilo que ele conquistou na cruz. Não é para me levar lá para trás. Lá para trás está o sistema. Lá para trás está a condenação. Está a ameaça. Lá atrás a alma que pecar morrerá. Lá atrás está o gafanhoto. Lá atrás está o sacerdote. Está o levita. Eu não quero viver essas coisas. Essas coisas eram sombra, era sombra daquilo que viria. Eu quero viver depois da cruz, porque aqui depois da cruz eu sou um herdeiro, eu sou um eleito, eu sou um abençoado, regenerado, eu sou uma nova criatura. Da palma do Pai aqui ninguém me arrebata. Eu estou seguro, tranquilo e sem temor do mal. Não quero que me levem para lá. Eu quero avançar, olhar para o autor e o consumador da minha fé. Eu quero que vocês mantenham o padrão. Padrão de quem, Paulo? O padrão das sãs, das palavras saudáveis, das palavras inefáveis da graça de Cristo, das sãs palavras que de mim ouvisse, com fé, com amor, que está em Cristo Jesus. Essas coisas não se ouvem mais. Amados, vou lhe dizer com toda sinceridade, a chamada igreja de Cristo está envolvida com numerologia, simbologia, história da carochinha. Você abre o YouTube ou vai visitar. Agora na passagem de ano, eles fizeram um montão de numerologia. Porque o ano de 2020, diz o Espírito Santo para a igreja, quer dizer 20 mais 20 é 40, e porque 40 foi o número que ficaram no deserto, e porque 40 foi o tempo de jejum, e porque 40, isto é numerologia, meu amado. Aí você passa, vai ver o outro está dizendo, porque este ano vai vir um anjo de Marte, vai vir um anjo da Macedônia. Oh, meu amado, isto é cabala. Eu quero evangelho. Eu não quero manipulação. Não adianta me dar falsos amores. Não adianta me dar falsa esperança. Não adianta me dizer que esse é o ano da prosperidade. Não adianta me dizer, meu amado, todos os anos para Deus é igual. O que muda para nós é o algarismo, mas se nós não mudarmos, vai continuar a mesma coisa, sempre, vai continuar o engano, sempre, vai continuar a manipulação, sempre. Nós queremos graça transformadora, libertadora, porque aí a mudança acontecerá, não daqui para fora, mas aqui dentro. Metanoia, transformação da mente. E quando a mente se transforma, ninguém te engana mais.
você começa a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A graça de Deus é libertadora, faz o tímido ser um herói, faz o fraco dar golpes de ousadia, faz o covarde escrever a sua história, faz o homem reinventar a sua trajetória, porque a graça de Deus, ela é libertadora. Aconteceu comigo. Eu disse domingo, eu vi um homem pobre conquistar impérios, vi o fraco vencer exército, porque a graça de Deus, ela é poderosa quando ela liberta aqui dentro. Eu vi uma vez um homem soltar do cavalo, pegou a corda, prendeu o cavalo no nada e entrou. O cavalo não deu um passo. Aqui na mente do cavalo, ele estava prendendo ele naquelas madeiras. O crente está assim, debaixo de cerimonialismo, de simbologia, de numerologia, preso na sua mente, cauterizada aquilo que o pastor fala, debaixo de engano, de manobra, mas não são presas a Cristo. O crente não está preso a Cristo. Cristo disse, eu sou o cabeça de vocês. Eles disseram, não, o cabeça é o pastor que me oferece riqueza, me oferece que o meu filho vai sair das drogas. O pastor disse que o meu filho vai sair da prisão. Meu amado, seria fácil demais. Como eu gostaria que isso fosse uma verdade, em que um homem estrupasse aqui uma criança de 6 anos, fosse para o presídio, justiça feita, fosse para o presídio, a mãe aqui crente, segurasse numa rosa um pouco de óleo e o filho saísse. Meu amado, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus de justiça é o seguinte, você deu uma rosa, deu um óleo, muito obrigado, mas o seu filho vai cumprir o que ele cometeu. Este é um Deus de justiça. Mas a manipulação e o engano fazem isso. Eu vi uma outra história, que eu não sei se é real, não contando aqui, indo contra o que eu falei aqui, mas diz que Hitler, nessa história, pegou uma galinha diante dos seus soldados, depenou a galinha toda, ao ponto dela ir sangrando, tirou as penas, tirou a pena, o animal se debatia, ele ferozmente, prendeu debaixo do braço e tirou as penas. Depois que o animal sangrava debaixo dos seus braços, e todos olhando com os olhos esbugalhados, ele disse, reparem agora, soltou a galinha, pegou um punhado de milho e veio jogando, e a galinha atrás. Isso aconteceu comigo. Me humilharam, pisaram em mim, tomaram o meu dinheiro por coação, num local onde eu procurava Deus. No local onde me disseram, venha, Deus tem uma obra na sua vida, Ele vai transformar a sua família. Nesse local, eu sofri o que eu não sofri a minha vida inteira quando eu estava lá fora. Lá, me chamaram de ladrão. Lá, disseram que eu ia para o inferno. Teve uma profetisa uma vez que disse que Deus ia botar câncer nos meus filhos, porque eu estava com dízimo atrasado. Se Deus faria uma coisa dessa. Por quê? Porque não mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste. E o povo, ao invés de ouvir as sãs palavras, ao invés de ouvir o que Paulo deixou como legado para a igreja, querem ouvir os grandes pregadores. Olha, vou dizer uma coisa para você. Chega a dar ânsia de vômito, me desculpe a expressão, chega a me dar ânsia de vômito, quando eu ouço hoje alguns chamados pastores que eu ouvia quando eu andava lá com eles. Homens que eu chamava de homens de Deus, hoje me dá ânsia de vômito, das mentiras, das acusações, das manipulações, dos ataques, das crueldades que se fazem
com aqueles em que Deus chama de a minha amada. E 1 de Timóteo, versículo 1 de Timóteo, já botou aí, Miguel? É Tito, capítulo 1, versículo 5, olha aí, olha aí, olha aí. Por essa causa, disse Paulo novamente a Tito, já no outro verso, eu te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. 6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução. Olha como que é o presbítero, que é a mesma coisa de bispo que ele vai citar aqui. Olha como é que é este homem, nem são insubordinados. 7. Porque é indispensável que o bispo, você vê que o bispo e o presbítero eram supervisores da obra em que Paulo estava comissionando Tito. Porque é indispensável que o bispo seja, vê que ele falou de presbítero, entendeu? Então, o presbítero e o bispo, eles tinham a capacidade dada por Paulo de supervisionar a questão da sã doutrina, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. 8. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, e vem a palavra que eu quero, apegada à palavra fiel, que é segundo a... Pode parar aqui. Eu fico interessado, isso aqui me chamou a atenção, porque eu vejo assim, é porque o bispo daquela igreja lá, bispo da onde? Não, está gravado aí que eu não tenho medo de vocês não, meu amado. Não tenho medo de vocês. O seguro de vida da minha mulher aumentou de 355 para 387,30 centavos. A velha está rindo à toa, feliz. Meu amado, como que o bispo daquela igreja, se ele não é apegado à palavra fiel e nem é segundo a doutrina? Que bispo é esse que prega campanha? Se a palavra fiel e a doutrina não tem campanha, como que pode se dizer que é um bispo? Se o bispo, segundo a graça de Deus, tem essas qualificações. Não, porque o bispo lá da minha igreja diz, o bispo da onde? Da tua igreja? Primeiro, você tem igreja? Segundo, o bispo lá prega graça? Porque ali diz que o bispo, além daquelas outras qualificações, ele tem que ser apegado à palavra fiel. A palavra fiel ali, eu vou atualizar o software, chama o Evangelho da Graça de Deus. Esta é a palavra fiel, sem curva, sem nenhuma interrupção entre Deus e os homens, é estéril, não é turva, é límpida, água límpida. Então ele diz, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, que é a sã, o padrão, de modo que tenha poder para exortar pelo reto ensino. Meu amado, você entra com este livro, dentro da reunião deles, na catedral deles, manda eles encher o templo deles lá no Brás, lá aonde eles quiserem. Escolhe uma, e eu vou abrir a palavra fiel. Do que eles pregarem, não passa por aqui. Eu vou ficar sentado lá atrás e vou falar para eles, podem pregar. E vou abrir a palavra fiel. O que eles pregarem, de 100%, 101 não passa. A não ser os jargões. Eles vêm para cá e manda eles averiguar se aqui não se expõe a sã doutrina do qual vocês são alimentados com palavra pelo reto ensino. Porque nós estamos aqui ouvindo o Evangelho pelo reto ensino, que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Mas que categoria, meu amado, talvez você não se aperceba disso, mas você já viu a classe
de categoria em que Deus te colocou quando você conheceu a graça de Deus. Eles não te suportam. Conversar com você é um suicídio para quem está no sistema religioso. Não te suporta. Meia hora com você, já desfez inimizade, já quer te dar um veneno de chumbim, já diz que você é uma peste. E a irmã me disse, gente, mas eles me chamaram lá de vaso. Eu era considerada lá como mulher de Deus, como pregadora. Foi eu falar que não tem mais dízimo, acabou. E o que eu faço? Eu disse, Paulo neles. Não, mas é assim ou não é? É. Então, esta é uma verdade. Amados, hoje eu estou corrido porque nós tivemos aqui várias situações. Mas as igrejas fugiram do padrão deixado por Paulo. Não há um padrão. Claro, as igrejas em graças tem aqui um que não tem a mesma coerência e tal, mas você pode ver que o pano de fundo, todos falam a mesma coisa. Somos salvos eternamente, ninguém nos arrebata. Tem um que avançou mais com a revelação, tem outros que ainda está no leitinho, mas há um padrão estabelecido. Quem vocês seguem? Nós seguimos a doutrina de Paulo. Há um padrão. O sistema religioso não tem isso. E deu o que para você? O engano. Quantos aqui, meu amado, quantos aqui não deram todo o seu dinheiro na fogueira bamba, meu amado? Quantos aqui não fizeram várias campanhas? Quantos aqui deram todo o seu dízimo? Quantos, inúmeros que me ouvem hoje? Olha o que disse Paulo em 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 15 e 16. Olha isso aí. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Já explicamos isso. Como Paulo passou da transição antes da cruz para cá, então ele era pecador também antes da cruz. 16. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade. Preste atenção agora. E servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Quem crê em Cristo para a vida eterna, diga amém. Paulo é o nosso modelo. E aonde estava esse modelo que eu só vim conhecer agora, de uns anos para cá? Então, se eu não vivi este modelo, eu vivi o quê? Um engano religioso, porque o padrão está aqui. Recebe isso? Então, se eu não vivi este modelo, se eu não vivi este padrão, eu não estava crendo naquele que me deu a vida eterna. Eu estava crendo em quê? Em feitiçaria, em ocultismo, em paganismo, em ritual, em toma lá da cá, em faz isso, ou paga o preço, ou faz aquilo, se não aquilo. Amados, você consegue entender isto? Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade. Olha, mas que peito esse homem teve para falar isso, hein? Paulo disse, eu sou o modelo de vocês. Eu sou o padrão. A voz do Espírito Santo passa por aqui. Eu tenho a orientação de como servir a Cristo. Em outra passagem ele disse, a verdade de Cristo está em mim. Ui, mas que ousadia. Que peito. E eu vou seguir o quê? Eu vou seguir aquele irmão que mandou eu fazer jejum? No padrão não disse isso. O modelo não disse isso. Aí eu vou fazer aqui uma campanha do Círio de Nazaré? Ué, mas o padrão não disse isso. Então aqui eu vou dar dízimo, eu não sei nem quanto é quatro vezes dízimo, nem sei. Mas um é para o Pai, outro é para o Filho, outro é para o Espírito Santo, e está lá na televisão agora me pedindo também para Maria. 4, na igreja evangélica. Ui, mas isso foge o padrão.
Mas o padrão não mandou dar dízimo nem para Moisés. Ouça o que eu vou dizer a vocês. Nós temos, pelo Evangelho da Graça de Deus, o chamado de reinar em vida. Durante muitos anos, tomaram posse do que era direito seu. Viveram bem no seu lugar. Tomaram o seu dinheiro. Tomaram o seu dinheiro. Te coagiram. Foram pior do que os traficantes. Porque os traficantes roubam em nome da sua natureza má com uma arma. Eles nos roubaram com a palavra de Deus para sustentar as suas festas e os seus banquetes carnais. Só que há uma voz do Espírito Santo ecoando nesta nação. O padrão está aqui. É graça, e se for pelas obras, já não é graça, é engano religioso. E eles me atacam, me criticam, se vociferam, diz que vão me... Teve um que parecia até mesmo, eu quase acreditei que o diabo existe, meu amado, que ele fez uma cara feia, Geraldo, eu vou te matar, Geraldo, eu vou acabar com você, Geraldo. É bicho feio, cara, você é feio, você é feioso, hein? Puxa vida! Quase que eu acreditei mesmo, cara. Deve ser. Meu amado, as igrejas fugiram o padrão. Nós estamos seguindo o padrão. Infelizmente, eles fugiram o padrão, estabeleceram os seus próprios padrões e não se sujeitaram ao padrão da graça. E teve um abençoado, lindo de morrer, lá de Recife, me disse, mas aqui a gente tem um estatuto, barrigão igual o meu assim, aqui, que eles têm uma voz bacana, aqui a gente tem um estatuto aqui na nossa reunião. Eu disse, mas a igreja de Cristo tem este estatuto, o Evangelho da Graça de Deus. Se estiver escrito aqui, eu creio. Isso aí é do homem. Esse estatuto de vocês aí, traz para cá que eu rasgo, jogo fora. Isto não vale de nada, a não ser para escravizar, como me escravizou durante anos, 15 anos da minha vida, obedecendo estatuto e regra de vocês. Tem que estar aqui, tem que estar no padrão, tem que estar no modelo, porque isso tudo aí é uma fraude. Vocês rejeitaram o padrão da graça e estabeleceram o próprio padrão de vocês. A mulher não pode usar batom, diz o estatuto do parágrafo 2 do versículo 3 do capítulo 4 do 171 do diabo do boitatá. E Paulo disse em Romanos 10, 1:4, 5 minutos para terminar, olha aí. Não, hoje nem sei o que é, amor, cheguei tarde de serviço. Deve ser coisa boa perto do dia 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, aqui no entendimento. Versículo 2: porque lhe dou testemunho que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Tem até zelo, disse Paulo, mas eles não têm entendimento. E ele dá aquela paulada gostosa, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Então rejeitaram o padrão, o modelo da graça. Paulo disse, mantenha o padrão. Depois ele disse a Tito, eu sou o modelo. Ele disse a Timóteo, eu sou o modelo. Eles rejeitaram, as igrejas rejeitaram o padrão, o modelo, e estabeleceram os seus próprios padrões. Mulher deste lado, homem deste, homem aqui não usa bermuda, mas não tem no padrão, não deixou, aqui não tem. Se não tem aqui, tem aonde? Me disse um homem lá com a barriga igual a minha, aqui no estatuto da nossa igreja. Então tem na tua igreja, mas na de Cristo não tem, amado. E nós não somos da igreja do homem. Quem é da igreja do homem, diga ui, ninguém. Tem muito visitante.
Quem é da igreja de Cristo, diga Abba, Pai. Esse é o padrão para a tua vida. Não se submeta a mais nenhum. Geraldo, mas você quando foi tomar água, Miguel escreveu aqui outro padrão, Paulo nele. Chama ele aqui e diz aqui, meu irmão. Que não tem disso não, a igreja não é tua não, meu irmão. A igreja não é tua, não é de Geraldo, não é de Barnabé, não é de Saulo, não é de Paulo Neves. A igreja aqui é de Cristo. Se não tiver o padrão, se não se sujeitar à justiça que veio de Deus, corro. Ih, meu amado, eu mundo no cavalo do Zorro, nem sei mais o nome, esqueci. Vamos ler. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, o que eles fazem? Procura estabelecer a sua própria. Mas vocês não conhecem o evangelho? Que evangelho da graça, meu irmão? Aqui é o seguinte, você tem que batizar nas águas, tem que dar o dízimo, você tem que tomar a santa ceia, e se eu não fizer, comeremos bolo. Se não fizer, bateremos todos. Não tem um negócio assim? Ei, meu amado, eu sou sujeito a essas coisas, meu amado. Não se sujeitaram a que vem de Deus. Crentes submetidos a estatutos de igreja. E ao invés de reinar em vida em perfeita vitória, a grande maioria está doente, depressivos, não consegue dormir, de crentes, 10, 20, 30 anos dentro da igreja, tomando remédio para dormir, pastores e pastoras se suicidando, casamento acabando, homens em adultério, mulheres desesperadas, filhos nas drogas, ninguém tem paz, porque não obedecem à justiça que veio de Deus, e procuram estabelecer a sua. Eu acho que se eu for ao monte, eu acho que se eu fizer um jejum, eu acho que se eu buscar a Deus pela madrugada, Paulo disse, o padrão para que vocês reinem em vida, veio do Cristo ressuscitado no terceiro céus, passou para a minha vida e eu revelei à igreja. Ele disse, isto eu chamo de abundância da graça. Se vocês viverem isso, vocês vão reinar em vida e vão viver em perfeita vitória. E um abençoado que conhece eu e minha esposa há mais de 15 anos, ele disse, nossa, vocês estão roubando? E vê que eles vão se curvando assim, né? Não sei se é o meu bafo. Vocês estão roubando? O que foi? Não foi. Saímos debaixo da incapacidade. A maldição é a incapacidade do homem de agradar a Deus. Nós saímos dessa incapacidade, desta vida maldita, de busca, de sofre, de horas de joelho, de pagar o preço, de se humilhando. Saímos tudo isso dizendo, pronto, eu me rendo, a tua graça me basta. Ele disse, vem cá, porque agora eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, todas as coisas cooperam para o teu bem, eu vou na tua frente, receba, tomamos posse e estamos reinando em vida. Enquanto eu dava, nunca tinha. Fazia, nunca estava bom. Limpava a igreja, o pastor dizia que eu fazia mal feito. Lavava o carro dele, não deu polimento. Engraxava o sapato dele. Um dia, esta voz inconfundível, esta voz que uma vez ouvida você quer ouvir sempre, ela penetra, ela entra na divisão da alma e do espírito. Parece que um segundo ouvindo esta voz é uma eternidade. Você fica meio que desacordado, parece que escurece, você não se encontra. Ela entra nos túmulos, no beco,
nas vielas. A voz disse: Lázaro, sai para fora. Ela é penetrante. Paulo disse que é como uma espada afiada de 2 gumes. Um dia, esta voz me disse: a minha graça te basta. Você não precisa de mais nada. Naquele madeiro aconteceu o teletestai. Está consumado. Tudo pronto. Apenas vive por fé. Eu pensei que era imaginação, e quando eu li Romanos estava lá: o justo viverá por fé. Fé naquilo que Cristo fez. Fé para acreditar que da palma da mão dele ninguém me arrebata. Fé para acreditar que Ele me fez uma nova criatura, regenerado, transformado pelo Teu Espírito, e isto não teve nenhuma participação minha, foi Ele, a glória dEle, a manifestação dEle, foi o agir dEle. Ele teve graça e misericórdia de mim e de você. Fé para acreditar que uma vez em Cristo para sempre. Fé para acreditar que uma vez liberto do império das trevas, liberto para sempre. Fé para acreditar que eu sou dEle e o meu amado é meu, e nós estamos juntos e misturados. Isto é fé, isto é graça, e isso é que eu quero para a minha vida. E eu vou deixar vocês dormir com 2 passagens. Hebreus capítulo 13, versículo de número 9 e 10, que já passamos do horário, 9 e 15. Olha aí, a mulher está assim para mim, ó. Tem pagamento não, filha. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Porquanto, o que vale é estar o coração confirmado com campanha, com corrente de libertação, com busca do Espírito Santo. O que é que vale? É o coração estar confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso. Que proveito teve? Não, seja sincero. Que proveito que teve? Quantas noites de sono? Quanto jejum? Tu te lembra daquele jejum? Só mais 2 minutos, te lembra? Te lembra? 2 dias de jejum, 3 dias. Jejum de meia-noite às 6 da manhã, comeu tudo até 11h59, mas arrebentou. Quando chegou meia-noite, disse: Senhor, eu entrego o meu jejum na tua mão. Acordou 5h55, 5 minutos de oração. Senhor, toma meu jejum na tua mão, glória a Deus, a papai, Espírito Santo, amém. Senhor, glória ao Espírito Santo, amém. Nunca, disse Paulo, nunca tiveram proveito. O que vale é o coração estar confirmado com graça. E ele diz uma palavra linda, vai passar da hora, mas eu tenho que te falar, versículo 10. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Nós temos um altar chamado Cristo, que neste altar não se alimenta, não recebe a provisão, não vem os nutrientes do cabeça para o corpo. Se alguém aqui está ministrando aonde? No tabernáculo, na antiga aliança, nos preceitos, nos objetos consagrados, que tudo hoje é um engano, porque tudo isto foi anulado na cruz. Então tem muita gente por aí que não está recebendo os nutrientes da cabeça, não está reinando em vida, está em guerra, não está em paz, porque esta palavra os pegou. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer, de se alimentar, os que ministram no tabernáculo. E eu termino então com Hebreus capítulo 12, versículo de número 28. Olha aí: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a lei, a campanha, o culto de libertação, a arma do sistema. Sabe qual é a arma do sistema? Culto de libertação. Por quê? Porque num país desse que vive longe da graça de Deus, quem está sem a graça é um desgraçado. Sabia? Está desprovido da graça. Então, se uma pessoa ela não está debaixo da graça de Cristo, da graça doutrina, porque da graça salvadora,
Todos os eleitos estão. Então, se uma pessoa não está debaixo da graça doutrina, da graça padrão, da graça modelo, ela está desprovida da graça. Ela é uma pessoa desgraçada. E uma pessoa desgraçada, quem é que quer? O sistema. Aí bota lá, vem desgraçado. Só que não bota assim. Bota assim, culto de libertação. A pessoa, eu preciso me libertar. Estou sofrendo muito. Não sabe que em Cristo é que está a redenção para todo esse sofrimento. E Paulo diz, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pelo qual servimos a Deus. Olha, de modo agradável, com reverência e santo temor. E eu então termino com Romanos 5,17. Desculpa, hoje nós passamos realmente 20 minutos. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça de Deus e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Reinarão quando? Na morte? Lá no céu? Lá no céu? Reinarão aonde? Diga, em vida aqui. Agora, como dá vontade de parar? Romanos, antes do ano 70, eles estavam reinando? A palavra está no presente do futuro. Correto? Ele disse assim, nós reinamos? Não, eles estavam esperando um evento acontecer e só então, pós-evento, porque se está no presente do futuro, é uma palavra profética que vai acontecer depois dessa declaração. Reinarão. Apontava para quem? Para mim, para você, que tem o direito, pela graça de Cristo, de reinar em Cristo, em vida e viver em perfeita vitória. Você recebe e diga glória a Deus. Vamos ficar de pé.